Então vamos lá. Lembra que nós falamos aqui sobre os campos, que nós temos diferentes campos que formam o nosso psiquismo. Desde o campo, que é o primeiro campo, que é o campo divino, que é o campo do sistema, que é o campo da verdadeira vida, que é a vida do espírito e não a vida na matéria, seja ela qual for, até o campo pessoal, o campo da nossa mente, o campo das personalidades que nos integram. Então, na verdade, a constelação é muito mais ampla do que a gente possa pensar. Então, semana passada, nós começamos a falar um pouco a respeito disso, que é a repetição do que nós já estudamos. Então, nós mostramos que existe dois tipos de universos. Um universo, que é o universo divino, o paraíso divino, aquele que a gente lê lá na parábola do filho pródigo, aquele que a gente lê na Gênese, ou seja, o paraíso divino, o verdadeiro universo, que é o universo formado de espíritos, pela criação divina, e que a gente pode caracterizá-lo como eterno, no sentido de não tempo. Eterno, aquilo que a gente sempre fala, não é um tempo longo, é ausência de tempo. Infinito, ou seja, não tem fim, porque se nós estamos num universo onde Deus é o centro desse universo, ele é infinito. Está claro? É absoluto, porque nós estamos no regime divino. E perfeito. E ele é, ao mesmo tempo, não vibracional. O que significa não vibracional? Ou seja, não existe um sinal que se desloca à velocidade da luz, superior à velocidade da luz, 1 trilhão de vezes superior à luz, 1 quadrilhão de vezes. Ou seja, é um universo intrínseco. Ele é interior. Ele é intrínseco. Aí eu mostrei que a melhor maneira de entender isso é pegar o emaranhado quântico. Duas partículas que estão unidas ou que estão correlacionadas, tá claro? E que se deslocam, e você pode pôr a distância que for, no momento que você atuar sobre uma partícula, a outra partícula reage. Ou seja, isso é o emaranhado. Então todos nós estamos contidos um no outro. Por isso que foi dito lá na Bíblia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, o que é semelhança? Todos nós somos semelhantes ao outro, mas não temos a mesma potência e nem temos a mesma identidade. Em outras palavras, Deus não cria clones. E você é único. Então você é totalmente único. Por isso que quando você vai falar sobre Jesus no Evangelho de João, ele fala o Filho unigênito. Eu até trouxe aqui já a interpretação da palavra unigênito segundo Wycliffe, que é unigênito, o único da sua espécie. Tá claro? E por isso que é semelhante. Nós fomos criados semelhantes um ao outro. Tá claro? Mas não iguais. E semelhantes a Deus, ou seja, da mesma substância divina, mas não da mesma potência. Ok? Muito bem. Imagem. Porque se esse universo é intrínseco, todos nós possuímos, todos nós dentro de cada um. É aquilo que nós já mostramos, a questão do holograma. Ou seja, cada um de nós existe dentro do outro. Por isso que Paulo de Tarso vai pegar e falar, não sabeis que todos nós somos células do corpo do Cristo? Ou seja, nós estamos contidos. Então, esse conteúdo todo, essas possibilidades todas estão do nosso inconsciente. E o Ken Wilber tem uma maneira bacana de dizer que ele fala assim, o inconsciente não é que não tenha consciência. Nós não temos percepção. Ou seja, está o tempo todo atuando sobre nós. Então, os primeiros recursos vieram exatamente desse sistema. Como nós, nesse sistema, o que é que ficou desse sistema gravado no mais fundo da nossa alma? O amor e a felicidade. É por isso que nós buscamos o amor e a felicidade em todos os momentos das nossas existências. Sempre buscamos o amor e a felicidade onde nós estivermos. Sempre nós estamos buscando o amor e a felicidade. Por quê? Porque quando nós estávamos no sistema, isso ficou gravado. Nós fomos perdendo a consciência, da mesma maneira que a gente perde a consciência na hora que a gente faz a contração para a reencarnação. Você viveu uma série de emoções, uma série de problemas, uma série de situações em vidas passadas, mas não está presente em você. Muitas vezes está repercussões, algumas coisas que
fazem trazer certa lembrança, determinados quadros melancólicos, determinadas visões que vêm através de sonho, mas você tem uma visão fragmentada. Dessa mesma forma é na nossa natureza espiritual. E é exatamente nesse processo que está dentro de nós que foi ocorrendo a queda. Que foi ocorrendo a queda. Então, como é que foi ocorrendo a queda? Lembra que nós falamos aqui, o espírito é formado de individualidade, totalidade, unidade e Deus. Então, todo o processo veio através da individualidade. Essa queda, então, ocorreu a criação do mundo material. Seja ele matéria sutil, seja ele matéria grosseira. Então, nós vamos ver um vídeo. Estevão, mostrar o vídeo, por favor. O vídeo da queda. Você selecionou lá? Então nós vamos ver um videozinho, que a Adalto fez ele há algum tempo atrás, e vai nos permitir compreender melhor esse processo. Então vamos lá. Nós estamos no sistema. A única lei é a lei de amor. Então o amor tem duas características. Ele atrai e ele expande. Tá? Duas características. Ele atrai e ele expande. Então o amor é expansivo e ao mesmo tempo é atrativo. Emmanuel diz que a gravidade é exatamente o mesmo amor que representa entre os mundos. Então ele fala assim, a gravidade é o amor entre os mundos. Entre as almas vai ser o amor. Ou seja, as funções que nós observamos no nosso mundo, aquilo que nós observamos no micro, aquilo que a gente observa no macro, nada mais é do que oitavas abaixo do processo da consciência. Então, se tudo no universo é consciência, a reação da matéria, a matéria da maneira que ela se comporta, ela traz traços da consciência. Então, as forças que hoje nós estudamos na natureza, força nuclear fraca, força nuclear forte, eletromagnetismo e gravidade, nada mais são do que as forças que vão existir dentro do psiquismo. Então você pega, por exemplo, a força eletromagnética, é a mesma força do pensamento. Então, na verdade, as forças materiais, elas vão evoluindo da matéria para o psiquismo. Então, no momento que nós estamos no sistema, o que vai predominar? O amor e a expansão. Agora, no momento que eu faço a expansão através da individualidade, eu corro o risco de fazer com que a expansão da individualidade me leve a um processo de egocentrismo. Porque para mim ter individualidade, eu preciso ser egocêntrico. Egocêntrico não quer dizer egoísta. Egocêntrico quer dizer que eu passo a ter um ponto de referência onde está o meu eu. Agora, se eu expando isso no campo do amor e trabalho esse amor apenas a nível de egocentrismo, surge o egoísmo. E o egoísmo é a causa da queda. Então, determinados sentimentos que estão dentro de nós vieram lá da queda. Ou seja, egoísmo é o primeiro. Carência é o segundo. Medo é o terceiro. A busca do poder é outro. A inveja é outro. A revolta é outro e a negação é outro. Esses sentimentos que eu chamo de sentimentos primordiais, eles nasceram na descida. Por que eles nasceram na descida? Vem cá, vamos fazer um teatrinho aqui. E vem aqui você, por favor. Vem cá. Olha aqui. Existe uma teoria na física quântica que pode nos ajudar a isso aqui. Você podia vir cá segurar o microfone para mim, enquanto eu vou falando. No sistema, existe o que a gente pode chamar de... Segura na mão dela. No sistema, existe o que nós podemos chamar de hierarquia entrelaçada. O que é hierarquia entrelaçada? É uma hierarquia que não tem uma pirâmide, que você sai de uma base até chegar no topo. Que é essa pirâmide que a gente conhece. A hierarquia entrelaçada é um desempenha uma função semelhante ao outro e complementar. Por exemplo, vou dar essa ideia aqui. Por exemplo, movimenta a sua mão para cá. Vem os dois para cá, vai os dois para lá.
Aí vem para cá, vai os dois para lá. Qual o movimento mais importante? Nenhum. Eles são complementares. Eles estão interligados. Então vamos supor que no momento em que eu começo o processo de egoísmo, no momento em que eu saio do egocentrismo, faço a expansão no campo do amor e congelo, eu começo a perder contato. Então eu começo a perder contato com o outro e começo a perder o contato com Deus. A perda do contato vai dar a carência. Então quando Jesus está na cruz, pode sentar, obrigado. Quando Jesus está na cruz, ele não está vivendo a crucificação como vivem falando. Ai, coitadinho de Jesus da cruz. Olha, inúmeras pessoas tiraram a cruz de letra. Jesus não está colocado naquela dor. Jesus está tendo uma visão panorâmica de toda a queda. Desde o ponto onde ela iniciou até o retorno. É por isso que ele expressa, em determinado momento, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque o primeiro movimento, na hora que o egocentrismo transforma em egoísmo em nós, é o abandono. Por isso que você pode olhar que todos nós, através do abandono, somos carentes. E a gente busca cobrir essa carência através de alguém ou de alguma coisa. Mas essa carência é carência de Deus. Só a evolução para completá-la. A carência é divina. É por isso que os grandes místicos, quando chega nessa fase onde ele absorve a carência, ele começa a tratar Deus como uma função de amor. Chama de amado, meu esposo. Por quê? Porque o processo inicia na carência. E é exatamente o momento em que o Cristo chega no momento da descida, que coincide com o da subida, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Que foi a primeira visão do abandono. Tanto é verdade que na hora que ele fala essa frase, logo depois ele fala: em tua mão entrego o meu espírito. Que é exatamente a obediência e a humildade do retorno a Deus. Ou seja, em tuas mãos entrego o meu espírito. E vem logo depois dele repetir: Pai, por que me abandonaste? Então, quando Jesus está na cruz, ele está vivenciando todo o processo de retrospectivo de todo o processo da queda. É por isso que quando ele encontra os apóstolos, ele fala: eu venci o mundo. Pega a palavra mundo e transforma em antissistema. Aí você entende por que ele diz por que venceu o mundo. Porque ele superou todo o antissistema. Desde o ponto da queda até o ponto de retorno. Então, quando nós falamos a casa do Pai, certo? O reino de Deus, quando Jesus fala assim, o reino de Deus ainda não é deste mundo. Por quê? Porque nós estamos falando do sistema. Um reino onde apenas existe o Espírito. E o Espírito formado, como nós já falamos tantas vezes aqui, individualidade, coletividade, totalidade, Deus. E esse Espírito, então, nós estamos saindo do sistema e voltando ao sistema. Vamos ver como é que é essa imagem aqui para a gente poder estudá-la. Vamos lá. Essa bola significa consciência. Cada cor de plano desse são os planos que vão sendo criados. Então você começou a descer, criou o plano angélico. Vai descendo, cada plano desse é o mundo. Em que você, à medida que vai descendo e contraindo a consciência, vai criando o mundo. É por isso que quando o ser cai mais distante, na hora que ele está retornando, encontra tudo pronto. Por quê? Porque a descida dele foi maior. Então tem espíritos que caíram só nesse nível. Tem espíritos que caíram nesse nível. Tem espíritos que caíram nesse nível. Tem espíritos que caíram nesse nível. Os mais diferentes níveis. Que hoje a gente pode tratar não só como dimensão, mas também pode tratar como universos. Então os diferentes universos. Desde os universos altamente espirituais até o nosso. O nosso vai ser quando? Quando toda essa bolinha contrair. Ó, na hora que ela contrair completamente, certo? Ela faz o quê? Ó o Big Bang aí. Ó. Uma partícula menor que o próton que vai dar origem ao nosso universo. Então a nossa consciência é aqui. Ó.
Então, na verdade, existia um universo de energia antes da existência do nosso. Aí o nosso contraiu ao máximo. Depois dessa contração, dá uma paradinha, por favor. Depois da contração, olha bem, ele começa o processo de expansão. As consciências vão sendo reformadas. Então inicia. Então aquela grande dúvida que sempre se perguntou na filosofia, por que existe a matéria? Por que existe o espírito? Você vê que essa dúvida, inclusive, está até no livro dos espíritos. O espírito é a mesma substância. Uma como contração, matéria, e outra com expansão máxima, espírito. A contração da consciência, a contração do espírito gerou a matéria. Então tudo que existe no universo está em evolução. E tudo que existe no universo é consciência. Do espaço ao átomo, do átomo ao animal, do animal ao homem, do homem ao anjo. O que difere é apenas o nível de consciência de cada ser. Então o ser, a partir do processo evolutivo, vai passando por diferentes formas. Essas diferentes formas vão abrindo a consciência dele, até que ele chega no homem. Por isso que quando você vai ler no livro dos Espíritos, está lá, o homem está a meio caminho. Ou seja, ele está a meio caminho do animal, a mesma distância que tem entre ele e o animal, é a mesma distância que tem entre ele e o anjo. Está a meio caminho. Então tudo é consciência, o átomo é consciência. A molécula é consciência, a célula é consciência. Então nós estamos aqui formados de trilhões de células. E se você for pegar o livro Missionários da Luz, vai estar lá. As nossas células são irmãs nossas em evolução. A célula já é um sistema consciencial. Agora, a consciência que vai se expressar, a unidade de todas as consciências é o movimento. Por isso que tudo está em movimento. Essa é a unidade da consciência. Por quê? Movimento de descida, movimento de subida. Ou seja, esse é o movimento que vai criar a vibração. Por isso que o antissistema é vibracional e o sistema é intrínseco. No momento que essa expansão vai se dando, agora vamos estudar como se fosse uma consciência só. Aciona. Aí ele vai retornando. Ele vai retornando. À medida que ele vai retornando, ele vai perdendo a matéria daquele nível evolutivo. Entendeu a nossa aura agora? Nossa aura nada mais é do que o conjunto dos diferentes mundos onde a gente participou. Como se você pegasse, para um pouquinho aqui, como se você pegasse várias geleias e colocasse uma em cima da outra. Aí você pega uma bolinha agora e enfia na geleia. Tem uns que só foi na primeira geleia. O outro foi na segunda. O outro foi na terceira. O outro foi na quarta. O outro foi até o fundo. Entendeu o que é a nossa aura? Nada mais é a formação dos diferentes mundos que a gente atravessou no processo de queda. Então a aura é o reflexo de todo esse processo. Então à medida que você vai evoluindo, você vai perdendo os corpos. Então você evoluiu, certo? Você vai perdendo o duplo etéreo e o corpo físico, que pertence à matéria, morreu. Aí depois você vai perdendo o corpo astral, vai perdendo o corpo mental e vai ascendendo. Você vai devolvendo essa matéria ao meio. É por isso que fala espírito puro, aquele que não tem nenhum laço com a matéria. Porque toda matéria se tornou consciência. Então fala, por que eu encarno? Porque a parte material sua, consciencial, que ainda não se tornou nem sequer energia dinâmica, está representada pelo teu corpo. Você não reencarna só para consertar o caminho da evolução, não. Você reencarna também para ir desgastando a matéria e transformando matéria em energia. Ou seja, matéria em corpo perispiritual. Corpo perispiritual em consciência. Então nós podemos dizer com essa visão que a matéria que te forma é a parte consciencial sua que ainda está na fase matéria. E que você vai absorvendo. E à medida que você for evoluindo, você vai perdendo isso. Como se fosse um foguete perdendo determinadas unidades para que ele possa avançar.
Então, por isso que vai dando esse processo, ó. Vai devolvendo, vamos lá. Vai devolvendo para o meio todo o campo da matéria. Olha. Então, os mundos continuam porque os espíritos estão em evolução. Eu estou pegando isso aqui como fosse um espírito, só para a gente poder entender. Ó, vai devolvendo para cada meio e contribuindo a esse meio, até que ele rompe com toda a matéria. Ó, volta ao sistema. Tá claro? Ou seja, essa descida é o filho pródigo saindo do pai, adulterando com as prostitutas, indo até os porcos. Essa subida é o filho voltando para o pai e sendo recebido pelo pai com um banquete. Os dois movimentos, o de descida e o de subida. Então, a base primordial de todo o nosso psiquismo, sentimentos primordiais que nasceram do processo da queda, são os campos que nos regem. E ao mesmo tempo, esse campo também tem todas as potencialidades de amor. Esse campo também tem todas as possibilidades de conhecimento. Esse campo também tem todas as possibilidades de inteligência. Está tudo nele. Então a evolução é um desabrochar dessas possibilidades. Por isso que fala, desde a Grécia Antiga, homem, conhece-te a ti mesmo. Porque na hora que você entrar dentro desse campo, você começa a perceber uma série de potencialidades que você nunca imaginou que você tem. Zé. A depressão, ela tem como eixo... Olha bem, se eu pegar esses sentimentos primordiais, eu estou fazendo isso para fazer como é que é a cadeia. Né? Como é que da inveja a gente chega à depressão? Como é que da revolta a gente chega à negação, a gente chega no suicídio? Isso é um trabalho difícil de fazer, porque você tem de estudar palavra por palavra, para que você possa saber da palavra. Mas a depressão, ela está dentro do ciclo de inveja, negação e revolta. Então, se você pegar os sentimentos, aquilo que a pessoa te fala, você... Por exemplo, quando as pessoas me falam o que elas estão sentindo, eu já classifico dentro dessa lista. Pô, ela está na negação. Ela está na revolta. Ou então ela está bem profunda. Ok? Então, por exemplo, conforme ela fala, eu vou situar onde ela está. Não, ela está na inveja. Não, ela está aprofundando. Ela está na negação e já está na negação de si mesma. Então toma cuidado que essa pessoa pode suicidar. Então se você tiver essa escala bem certinha na cabeça, e lógico que a gente tem que fazer um trabalho imenso para ir descobrindo as derivadas desses sentimentos primordiais, e para isso a gente tem que estudar palavra por palavra. Eu comecei a fazer isso, cheguei até na 400, assim, derivando. Mas aí fui estudar palavra por palavra, e é muito difícil. Para a gente colocar em ordem quem gera quem, então aí muda para cada autor, então é muito difícil. Mas é um trabalho que a gente pode fazer na sequência. Então esses sentimentos são sentimentos primordiais que já estão constelados em nós, gerados pelo processo de queda. E todo ele está baseado no esforço de autoconhecimento, generosidade para com o próximo e a graça. Aqueles 3 campos que eu mostrei aqui. É eles que vai fazendo a modificação. Egocentrismo, porque o egocentrismo é a base da individualidade. Você só vai falar eu se existir o egocentrismo. Ele pode ser egoísta e pode ser altruísta. Então, no nosso caso, o egocentrismo se tornou egoísmo. Lembra, egoísmo é o pai de todos os vícios. Aí vem egoísmo, busca do poder. Porque é a base do egoísmo. O egoísmo busca o poder. Aí depois vem abandono, carência, medo, inveja, revolta, negação. Então são 7 sentimentos primordiais. Faz parte do nosso campo. Entendeu que quando nós formos estudar o campo familiar,
esses sentimentos vão estar lá presentes. Mas vão estar presentes em forma de ato, vão estar presentes em forma de ação, vão estar presentes em relação a ações que foi feita em vida passada. Então o que é a constelação familiar? O conjunto de vibrações e ações praticadas pela família. Então os campos mais embaixo nada mais são do que concretização em forma de palavra, ato e pensamento de tudo desses sentimentos que nos movem. É por isso que o Cristo foi tão claro quando ele fala assim, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque já está dentro de nós essa tentação, esses sentimentos. Vigiar e orar é o quê? Integrar no campo da graça. Para que esses sentimentos que norteiam os nossos passos não comecem a se fixar e atuar na nossa vida. Ok? Microfone. Nós estamos precisando de um auxiliar que roda a sala. Hã? Pois não. Ele perguntou sobre a depressão. Você tinha citado a síndrome do pânico, né? Mas você não relacionou de que base que vem a síndrome do pânico, algo assim. Então a síndrome do pânico, olha bem, nós nunca vamos ter um sentimento baseado só num desses processos. Tá claro? Então presta atenção. A carência e o abandono tem como via no nosso mundo o vitimismo. O vitimismo. O que é o vitimismo? A doença no nosso mundo é o melhor comércio que existe na face da Terra. Todo mundo acha que o melhor comércio do mundo é petróleo. Né? Uns falam em droga, outros falam em arma. Não. O melhor comércio do mundo chama-se doença. Porque a doença é a justificativa por que eu não faço as coisas. Ah, não estou cuidando mais da minha casa porque eu estou com fibromialgia. Opa! Se eu falar assim, eu não estou cuidando da minha casa porque eu tenho preguiça, todo mundo vai cair de pau em mim. Mas se eu falar que é por causa da fibromialgia, ah, tadinho, eu também tenho isso. Você já procurou o doutor tal? Tá claro? Por quê? Porque no momento em que eu coloco na doença, a doença justifica meus atos. Eu tenho preguiça de trabalhar. Se eu arrumar uma doença, está justificado. Eu não quero enfrentar a minha vida. Se eu arrumar uma doença, tadinho do meu filho, tem 40 anos, mora comigo, mas coitado. Ele não se adaptou ainda ao mundo. A doença explica, a doença é o comércio, a doença é o caminho. Então o primeiro fator é o vitimismo. Então se você chegar para mim e falar assim, doutor, eu não faço nada, eu sou um preguiçoso, eu não quero enfrentar, eu quero que os outros cuidem de mim. Eu vou cair de cacete não sei, mas você fala assim, eu estou com síndrome do pânico. Ô, coitado, precisa até de companhia, não vou nem sair de casa para ficar com você. Uai, eu tenho os ganhos que eu pretendo. Então toda doença é um campo psíquico que foi doente para poder achar a desculpa a fim de que ele se manifeste e tenha segurança. É aquilo que eu já contei para vocês aqui, que foi o caso mais extremo que eu já tive no consultório. Uma paciente chegou para mim e falou, doutor, eu melhorei demais, demais. Eu posso dizer que eu curei, mas eu tenho certeza que tudo vai voltar. Beleza. Vai voltar mesmo. Tem jeito. Por quê? Porque ela se sentiu insegura. Porque na hora que você não é doente, você tem que fazer o que na vida? Agir. Não tem jeito, você vai agir. Então você pega, por exemplo, vamos supor que a pessoa não tem ninguém para sustentar ele. Ele tem tempo de ter fibromialgia? Tem tempo de ter depressão? Síndrome do... Você viu? Pobre com síndrome de pânico. Fora de brincadeira, na minha vida médica, que já tem 31 anos, eu nunca vi um. Pobre, me arredeci? Não, nunca vi um. E muitas vezes a gente fala assim, ah, mas aquele pobre está pedindo esmola. Está trabalhando, meu amigo. Tem gente que pede esmola e faz o pai pagar tudo e nem esmola pede. Tem gente que fala assim, eu não dou dinheiro para quem pede esmola.
E os caras que estão dentro da sua casa você está sustentando? Nem pede esmola, porque o coitado está ali, batalhando, ó. Porque pedir esmola não é fácil. Já pediu esmola? Pô, é difícil pra caramba. Eu já pedi com um menino de rua. Eu morei na rua 10 dias. Poxa, é difícil, não é? Cara, não te dão. É duro. Você pede uns 30, 40 para dar 1, 2. Ainda dá aquelas misérias. Você fica indignado. Dava a hora do almoço assim, você tá doido para comer alguma coisa. E a molecada saía, né? Eles falavam assim, tio, melhor não é pedir, é roubar. Eu acabei concordando. Roubar é muito mais rápido. É uma beleza roubar. Porque aí você não precisa pedir, ué. Vai lá e rouba e acabou. Né? Roubava pastel. Ih, rouba muita coisa. Então, esse processo é um processo muito interessante da gente ver. Toda doença tem uma conjugação de vitimismo. Toda ela. Ah, você fala, doutor, mas eu tenho essas doenças que você falou. Ótimo, meu filho, vamos pôr ritmo para a gente poder sair delas. Então, sempre esse jogo. Então, se nós formos pegar cada doença dessa e formos estudá-la, então você pode olhar que nosso mundo nunca teve tanta síndrome do pânico, fibromialgia e depressão. Porque é um mundo que está criando um grupo de pessoas dependente. Hoje a quantidade de filhos que permanecem na casa dependente é impressionante. As pessoas não assumem mais a vida. Pega a geração um pouco antes da nossa. Pô, não assuma a sua vida logo não para ver o que acontecia, né, não, Neto? O cara tinha de se virar. Porque senão não tinha caminho. Nós não acostumamos agora a não se virar. Nós nos tornamos dependentes. A dependência leva à doença. Porque a doença é a justificativa da dependência. Quem já curtiu um período longo de doença? Olha como é que foi maravilhoso. As pessoas te sustentou, a pessoa teve dó de você, as pessoas cuidaram de você. Um monte de amiguinha veio e telefonou. Vamos lá, dar uma força para ela. Uma delícia. Nem tratado. Mamãe ficou preocupada, porque toda mãe fica preocupada com esse processo. Né? Papai liberou dinheiro. Pode olhar. Então esses sentimentos primordiais é que vai formar a base da constelação familiar, entendido? Só que quando chega na constelação familiar, esses sentimentos se materializaram. Palavra, ato e ação. E agora, quando isso se materializa, principalmente no ato, que é o terceiro estágio de materialização, o primeiro estágio de materialização é o pensamento. O segundo estágio é a palavra. E o terceiro estágio é o ato. Então, quando materializa nesse campo, ele se torna, então, aquilo que a gente chama de karma. E aí não tem jeito mais de consertá-lo a nível mental. Ele tem que ser consertado a nível de ato. Entendeu por que a gente encarna? Mas por que eu não posso consertar? Porque você materializou a vibração em densidade bem forte. Então agora você vai ter de fazer um ato igual e contrário. A única maneira de você destruir a onda que você criou. Então é aquilo que André Luiz fala. Se você pensa no mal, não fale. Se você não consegue não falar, não repita. Se você não conseguir não repetir, não faça. Se você não conseguir não fazer, caia, mas caia para frente, porque assim tereis andado alguns centímetros. Entendido? Por quê? Porque vai depender da materialização. A materialização só a nível mental pode ser corrigido. A nível da palavra pode ser corrigido. Alguns com muito maior dificuldade, mas a nível de ato, acabou, só com outro ato. Ok? Muito bem. Perguntas. Pessoal de Brasília, tem alguma pergunta? Oi.
Maurício, e quando essas doenças se repetem dentro da família? Porque tem famílias que têm várias pessoas. Campo familiar. Porque acontece o seguinte, nós quando encarnamos somos sócios um dos outros. Vou te pegar uma ideia aqui. Vamos pegar mais ou menos ali a Idade Média. Qual foi a base? Quem era nobre e rico trabalhava? Não. Vivia de quê? Vivia de roubar as coisas do outro através de guerras. Um feudo contra o outro. Não é isso? Ou seja, não tinha o trabalho. Então imagina, nós todos aqui, como duques e barão. Todo mundo vivendo de vampirismo da vida do outro. Ninguém querendo fazer nada, a não ser pegar dinheiro, fazer guerrinha, pegar dinheiro, e todo mundo curtindo a vida. Tá ok? Aí reencarna todo mundo junto. Especialistas em não trabalhar. Uma família com o sobrenome Miguel. Miguelano. Tá claro? Ou seja, todo mundo quer miguelar. Mas só que a vida traz e coloca ele. Meu filho, você vai ter trabalho de qualquer maneira, que não vai ter riqueza, não vai ter dote, não vai ter doação, não vai ter título, não tem dinheiro, e a pobreza é que se organize. Então todo mundo não vai ter uma doença para não trabalhar? Entendeu que isso vai se espalhar no campo familiar e vai ditar condutas, muitas vezes, de geração a geração? E como que se faz para caia fora, minha filha. Seja a primeira a cair fora. Porque a partir daí você vai criar um campo que a sua geração, as pessoas que vêm até você, pode não sintonizar mais com aquele campo. Começa a sintonizar com aquilo que você vai estar criando. É o ato contrário. É assim, ó. Vamos pegar aqui, só sair aqui da câmera, voltar aqui na câmera. Vamos pegar isso aqui, ó. Me ajuda aqui. Vem cá, meu filho. Quem senta na frente é terrível. Pega isso aqui. Então vamos falar que isso aqui é o campo familiar. Segura assim, ó. Como se fosse, só para demonstrar um campo. Nós estamos aqui embaixo, ó. Meus dedos são personalidades familiares. Esse campo está atuando aqui. Mas só que tem uma coisa muito bacana. Existe um campo familiar formado da família espiritual, que é muito menos denso do que esse. Tá claro? Olha aqui, ó. Ele está aqui em cima. Tá dando para ver aí na câmera? Ó, ele é muito menos denso. A família espiritual. A família espiritual já evoluiu. Então, se eu não sintonizar... Quem me segura aqui para mim? Vem cá de novo, meu anjo. Fique esperto. Nunca, ou sente na frente, ou... Fica aqui, segura aqui para mim. Não, assim, isso. Estica aqui, né? Trabalha. Olha aqui. Então, aqui, vamos dizer que aqui, uma personalidade. Magrinha assim, Andrezinho. Então, o Andrezinho está aqui embaixo. Então, ele está sintonizado com o campo familiar. Tá claro? Tudo é difícil. Como é dura a minha vida. Tá claro? Mas vamos supor que o Andrezinho mudou de atitude. Ele, em vez de começar a assimilar esse campo, ele assimila o campo espiritual. É por isso que Jesus foi tão claro. Aquele que tem, mais lhe dará. Aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Então, se o Andrezinho conseguir superar isso aqui, ó, ele começa a assimilar aqui de cima. Consequentemente, ele começa a mudar esse campo aqui. Aí temos esperanças de que as gerações futuras, em vez de alimentar desse campo preguiçoso, possa se alimentar do campo que o Andrezinho está criando. Ok? Entendido? Como a gente faz isso? Não aceitando viver que vive na família. Faça uma análise. Obrigado, pode sentar. Guarda o campo aí que daqui a pouco a gente vai... Faça uma análise da sua família. O que a sua família é? Beberrona? Preguiçosa? Beberrona e preguiçosa? Que já tem duas qualidades? Não, mas normal não é isso. A análise não pode ser feita assim. Não existe normal. Todo normal é louco. Então a pessoa tem mania de falar isso. Ah, eu sou normal. Então você é louca. Todo normal é louco. Nós temos de chegar e descer na nossa família. O que é a nossa família? Nossa família é feita de gente matador? É feita de gente violenta? Você vai estudar a sua família da mesma maneira que você estuda o seu mundo íntimo. Depois que você estudar a sua família em detalhes, você fala, o que da minha família eu tenho? Pronto. Aquela questão, por exemplo, da minha esposa, você já conhece a problemática, do enfrentamento dela, as mudanças que ela vem conseguindo alcançar em relação ao processo familiar dela. Por isso que pena para Dedéu.
Porque na hora que você começa a fazer isso, você deixa de ser alimentado pelo campo familiar. Então você vai ter uma carência imensa. É por isso que ninguém faz, porque é duro. A gente está acostumado com aquele alimento psíquico, seja da nossa própria individualidade, seja da nossa família. Tá bom. Então vamos pegar uma família que não trabalha e que bebe. Tá claro? Mas quem é que não gosta? Todas as famílias. As que não falam que não gostam, tá mentindo. Galera. Então o que que acontece? Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma família em que a base é o alcoolismo. Então se você for procurar, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, a mulher do avô era alcoólatra, e você está se tornando alcoólatra. Então você está tendo uma tendência que pré-existe em você, que você está desenvolvendo. E está tendo uma influência que pré-existe em você, que vem do campo familiar. Não, eu resolvo não ser alcoólatra mais. Além disso, eu resolvo, inclusive, auxiliar alcoólatras. Eu criei o primeiro campo dentro da família onde criou-se uma resistência contra o alcoolismo. Lembra que o universo ele é criado a partir de um ponto. A gente tem muitas vezes querendo mudar a vida toda, não muda. Eu costumo dizer uma coisa para todos os pacientes meus. Quando eu falo assim, doutor, como é que eu mudo? Você arruma a sua cama de manhã? Não, arruma a sua cama de manhã. Todo dia agora vai arrumar a sua cama. Nós temos que pegar um ponto. Se a gente tiver um ponto de apoio, lembra que o universo é feito de uma partícula menor que o próton. Então, se nós queremos criar um novo universo, nós bastamos começar com um ato. Uma coisinha pequena. Não, já consigo arrumar minha cama. Bom, agora nós vamos fazer o segundo. Vamos escolher o segundo item. E aí você vai ganhando força, vai ganhando força. Igual as pessoas chegarem e falarem, doutor, eu quero fazer um regime. Então, primeiro passo, nós não vamos engordar esse mês. Vamos passar um mês sem ganhar uma grama. Esse que é o nosso regime. Perder peso é outra coisa, mas nós vamos começar não engordando. Eu quero parar de fumar. Pare um cigarro por dia, até chegar ao tanto que torne-se insuportável parar. Doutor, eu fumava 20, agora estou fumando 19. Ótimo. Vamos ver quando é que a gente vai conseguir tirar o 19º. Por quê? Porque no momento que a gente faz isso, nós vamos ganhando força. Microforça que eu chamo. Essa microforça vai dando ânimo na gente. E a partir daí você vai criando uma cadeia de força. Igualzinho o universo é feito. Aquilo que eu falei para vocês aqui, um universo como o nosso, ele nasce apenas de 22 gramas de matéria. Maurício. Tá claro? À medida que o indivíduo vai rompendo com esse condicionamento familiar, me parece assim que os próprios familiares chegam a um determinado momento que eles se voltam contra ele. Lógico, porque ele está rompendo o equilíbrio. Olha aqui, todos nós aqui somos berberrões e somos preguiçosos. Na hora que você começa a enfrentar o campo familiar, você está desmascarando eles mesmos. Eles vão reagir contra você. Agora, na hora que você mantém a ação, não tem como, você contamina. Quantas pessoas aqui é capaz de contar exemplos que a família mudou a partir de um membro? Bastou uma ação dessa pessoa, que muitas vezes mudou a família inteira. É isso aí. O universo se cria a partir de um ponto. Você só precisa achar um pontinho. Pega o mais fácil. Não vou pentear meu cabelo para cá, vou pentear para cá. Pronto, começa. Só precisa de uma coisa para a gente iniciar. Numa sessão de terapêutica, de constelação, no indivíduo com determinado problema, além dessa ação, um efeito, né, no que foi tratado, constelado, existe uma ação, ainda que secundária, no campo mórfico energético, na queda do ser, desse elemento? Vai mudar, porque você vai passar para a família de cima. O que eu quero ensinar vocês a fazerem é uma autoconstelação familiar. É isso que eu quero chegar. Isso.
Só os bobos que precisam de médico, terapeuta. Só os bobos. Quem é um pouco mais inteligente não precisa nada disso. Certo? Por quê? Porque tudo você pode fazer a partir de você, basta querer. O ideal fosse que você ficasse com um médico, com um psicólogo, seja o que for, só o tempo suficiente para você compreender, para fazer sozinho. Compreendeu? Faça. Vacilou? Volte um pouquinho ali, faça. Mas não fique permanentemente nesse processo. Bem? Vamos lá para a palestra? Muito bem. Esse universo aqui, né? Que não foi... Vocês entenderam isso aqui? Eu gostaria muito que vocês entendessem esse quadro aqui. Porque se vocês entenderem que é o sistema, fica fácil da gente entender. Então a gente está voltando para um mundo de plena felicidade, que rompeu devido ao nosso egoísmo. Agora, como esse processo rompeu? Vamos pegar a nossa respiração para a gente poder entender. Todo mundo me pergunta, Maurício, por que a gente caiu? É simples. Pega a nossa respiração. Você vê que a gente expande e contrai. Expande e contrai. Então vamos dizer que no sistema o processo era esse. Nós saímos da individualidade, vamos à totalidade, vamos à unidade, vamos em Deus e voltamos à individualidade. Esse é o fluxo do sistema. Não vou falar movimento, porque movimento significa deslocamento. Eu quero falar fluxo. Ou seja, a individualidade abre na totalidade, absorve a totalidade, absorve a unidade e absorve Deus. Olha só que interessante. Se você é único, o diálogo que você tem com Deus é único. Então significa que no sistema você metaboliza para o todo aquilo que você unicamente recebe de Deus. Entendeu sua função no sistema? Por isso que é felicidade. Porque você doa amor e recebe conhecimento e amor divino. A cada momento você recebe, metaboliza para o todo e recebe do outro o metabolismo deles. Então por isso que o sistema é complementar, cooperativo e amoroso. E por isso que ele é feliz. Repara bem, o que é felicidade para a gente? Tira os sonhos materiais. Você pode olhar que o seu sonho é falar assim, eu gostaria tanto que tudo fosse harmônico, que eu tivesse quem eu amasse e que alguém me amasse, que eu tivesse harmonia, que as coisas fossem feitas com carinho, que tivesse bondade, que tivesse respeito, que tivesse um bom tratamento. Não é assim que a gente fala? Então, na verdade, que quando você vai largar seu marido, que todo marido tem que ser largado mesmo, você fala assim, ele era um grosso. No goiano grosso é pleonasmo. Então presta atenção. Você pode olhar que o nosso sonho são dessas coisas. Carinho, bondade, alegria, ternura. Não é assim, gente? Então agora você imagina você recebendo isso de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de almas. Ao mesmo tempo. É felicidade que não cabe em lugar nenhum. E imagina você participando e dando algo que é único. Só você pode doar. Para todo mundo. E mergulhando em Deus em cada momento. Porque eu estou usando o tempo que não tem outra expressão. Porque Deus é infinito. Entendeu o que é felicidade no sistema? Entendeu o que é o trabalho no sistema? Então eu venho da individualidade, abro para a coletividade, totalidade, vou na unidade e desago em Deus. Só que num determinado momento, quando eu fiz isso, eu congelei. A individualidade foi a base. Todo o amor veio para a individualidade. Todo o poder veio para a individualidade.
Como todo poder veio para a individualidade, entendeu que eu posso criar o que eu quiser? Eu criei um sistema onde eu fosse o centro. Só que várias outras pessoas, vários outros seres que fizeram a mesma coisa, se uniu a você. Sendo que todo mundo queria ser centro. Gerou o nosso mundo. É aquilo que eu falo sempre, que eu brinco sempre com isso. Onde tiver um ou mais reunido, aí eu mandarei. Você pode olhar que esse é o nosso escopo. Se você morar debaixo da ponte com um mendigo, você vai querer mandar nele. Personalidade forte é assim, sou muito egoísta. Essa que é a personalidade forte. Tá claro? Então esse foi o processo. Nós fizemos esse movimento e congelamos. Passei a semana toda buscando uma imagem para mostrar isso. Oh, meu Deus do céu, não existe a imagem. Mas a semana que vem, quem sabe, eu não acho a imagem. Por quê? Porque nós temos que mostrar exatamente esse processo. Tem uma imagem aqui que dá para a gente ter uma visão. Que o Estevinho arrumou para mim. Tá aí? Hã? Não estou entendendo. Ah, não consegue agora? Ah, é? Tá bom. Então depois do intervalo eu vou mostrar essa dinâmica. Então agora a gente entende. Na hora que a individualidade predominou sobre a totalidade, sobre a unidade, sobre Deus, ocorreu a queda. Como você só precisa de um ponto para gerar, você gerou um universo. Só que todos aqueles que receberam a mesma onda que você, gerou esse universo contigo. É por isso que o próximo passou a ser adversário, Deus passou a ser negação, e eu passei à busca do poder. Que é o que nós vamos ver no nosso mundo. Busca do poder, negação de Deus e a perda de contato com o próximo. Quando Jesus veio até nós, falou, olha, todas as leis e profetas estão resumidas em duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que é exatamente o retorno para a totalidade e a ida para Deus. Acabou. Por isso que fala, sereis salvos. Ou seja, voltareis a ter a verdadeira vida. E a gente fica correndo atrás de migalhas. Uma pessoa que é gentil com a gente aqui 1 minuto. Ah, aquela pessoa foi tão legal comigo. Ah, aquele dia foi tão alegre. A gente bate foto. Bota no Face. Foi tão bom. E ainda tem aqueles assim, que eu acho mó barato, que eu acho esse negócio de foto ridículo, né? Mas aqui, você pega a foto e... Oh, meu Deus, foi tão bom essa época. Você congela um momento para chorar. Oh, meu Deus. Nossa, como eu era magra, bonita. Não, e aquelas fingidas que falam assim, você acha que eu mudei muito? Aí você fica até meio assim, meu Deus, o que eu falo? O que eu falo? Não é duro isso? Ou se não aquelas que chegam assim, doutor Maurício, quantos anos você acha que eu tinha aqui? Aí você pega e fala, uns 50. Ô, doutor, eu tenho 50 hoje. Aqueles troços que só servem para dar problema. E você pode olhar que a gente vive em busca dessas migalhas. Você vive em busca dessa migalha. Agora, quando você encontra esse potencial dentro de você, você vai agir como agiu Santa Teresa de Jesus, como agiu São João da Cruz, como agiu Francisco de Assis. O que Francisco chega a dizer? Não, eu não quero ser amado, eu quero amar. Por quê? Porque ele conseguiu atingir dentro dele esse potencial. Então já não precisa de migalha, ele é capaz de distribuir o que tem. Porque ele recebe de Deus. Do campo da graça. Nós não. Até aquilo que a gente dá para o nosso ente querido, a gente tem de ter uma DR. Olha, eu acho que nessa relação sou eu. Não. Não é assim que a gente gosta de falar? Sou eu. Você acha que eu vou ser escravo dos seus desejos? Não é? É exatamente esse processo.
Por quê? Porque a gente não buscou dentro da nossa alma todos esses conteúdos. 5 minutinhos para nós, pessoal da... Vai chegar o momento que vai ficar como já está em Brasília. Muito bem. Vamos ver a pergunta que surgiu. Se tiver alguém que tenha perguntas, os internautas, pessoal de Brasília ou daqui, vamos falar agora para a gente poder ter essas perguntas respondidas. Vamos começar aqui pela internet. Pergunta da Luciana, lá de Brasília. Queria saber se a partir do momento que começamos a estudar a constelação familiar, o nosso campo familiar está sendo também modificado. Lembra que o campo familiar está sendo modificado todo dia. A gente estudando ele ou não. Lembra que evoluir significa tomar consciência de. Emmanuel tem uma frase que eu adoro, que ele fala que a evolução é o campo da consciência desperta. Então, tomar consciência é o processo de evolução. Então, quanto mais consciência que a gente tiver de nós mesmos, seja no estudo interior, seja do estudo pessoal, seja do estudo das tendências, seja do estudo familiar, nós estamos tomando consciência de, consequentemente, estamos fazendo aquilo que nós viemos fazer, evolução. A evolução é tomada de consciência. O campo familiar está modificando a cada momento. A cada momento o campo familiar, o campo psíquico, o campo pessoal, o campo interior, o campo mental, ele está em modificação permanente. Okay? Nós é que não temos consciência disso. E como as condutas na gente, através da memória, elas se cristalizam, então nós ficamos repetindo. E a gente não nota isso. Vocês já assistiram um filme que a pessoa acorda e repete o dia, durante o dia todo? Já assistiram esse filme? E antes que termine o dia, exatamente. E aquilo ali a gente faz. E não notamos. Você fala, não, que filme incrível. Como é que pode repetir o mesmo dia? E você repete a mesma conduta, a mesma palavra, diante dos mesmos estímulos. E você não nota isso. Se a pessoa te agrediu, você vai repetir o mesmo estímulo. É igual aquilo, antes que o dia termine. É exatamente isso. Agora você fala assim, como eu mudo? Dê uma chance ao novo. Então, na hora que você for xingar, 10 segundos fala assim, não vou xingar hoje, só para ver o que acontece. Aí amanhã você xinga o de hoje e o de ontem. Mas dê uma chance para você encontrar uma nova maneira, uma nova abordagem, uma nova forma. É como se a gente pensasse que cada situação fosse como um cubo. Você só vê uma face. Dê uma chance para ver a outra. Isso não quer dizer tornar bonzinho, que as pessoas acham que vai ser bonzinho. Ah, eu te perdoo. Você pode fazer isso comigo, mas eu te perdoo. Não vem com essa palhaçada, não. Eu não perdoo você coisa nenhuma. Mas eu acho uma maneira diferente de ver esse processo. Porque muitas vezes a gente cai numa bondade que não existe em nós. Você é o capeta e quer viver São Francisco. Ah, para com isso. Você tem que saber, eu sou um capeta, vou ser um capetinho um pouco pior. Mas capeta, agora tem ninguém que assume. Vira Chiquinho, vira Francisquinho. Não, eu tenho que saber a força que eu tenho. Olha, eu não consigo ainda te perdoar, mas eu não vou te bater. Poxa, é a minha força. Não vou te perdoar, não vem achar que eu vou, ai meu bem, teu meu amor, Jesus. Não, não tenho força para isso ainda não. Eu não te bato hoje. Beleza. Já foi o primeiro passo, já foi o primeiro andamento. Já comecei a estudar esse processo de maneira diferente. Agora amanhã, quando eu posso falar assim, não, você pode fazer o que quiser que eu te perdoo. Aí eu cheguei numa condição onde isso já está existindo dentro de mim de uma maneira singela. Tá claro? Sidney, eu não estou acompanhando as aulas, mas eu estou em dúvida, eu gosto muito da área e tal. O que eu fico confuso às vezes, quem gosta um pouco de física quântica, mistura um pouco de história humana aí, os
os filósofos, aí, os pesquisadores físicos e tal. Uma coisa que eu vejo hoje em dia é o seguinte: o social está tão presente no nosso dia a dia, que é o tempo que você não tem para fazer as coisas que você gosta, o dinheiro que você não tem para fazer para pesquisa, para educação principalmente, a história da família que é desestruturada, não tem esse capital, não tem tal. Eu acho que isso aí, no caso, para a gente estar aqui hoje também, já é um sacrifício enorme hoje. Falando de sociais, né? Não falando do nível que a gente está falando da conversa hoje, de Deus e tal, o átomo e tal, que eu acho muito interessante. Então, eu acho que as pessoas, quando a gente olha para a sociedade, e a gente realmente não tem esse tempo para estudar, para ler, para ter um tempo para a gente, para as pessoas, para poder dividir esse tempo, realmente as pessoas não conseguem evoluir. Você conversa com a pessoa só no ato assim, dessa velocidade do capitalismo, né? Da mais-valia, da alienação. Está todo mundo alienado a uma coisa só, todo mundo quer a mesma coisa, a mesma cor. E a sociedade desapropria a gente das coisas que foram criadas pelo homem. A gente olha para as coisas e não vê que é o homem que criou, que somos nós. Vê que é uma empresa que fabrica aquela peça que você tem que pagar muito caro, vende a sua vida inteira para comprar um carro ou uma casa, financia a vida inteira. Então, assim, como que a gente vê esse tempo? Ela é muito interessante. Não sei se vocês já conheceram lá em Salvador a Dinha, que vende acarajé. E a Dinha vendendo acarajé, conseguiu lá ficar rica, né? A família dela, ela e tal. E aí eu conheci uma mulher que ela fazia abará. Quem não conhece abará? Abará é tipo acarajé, só que parece com pamonha. Aí Goiânia então sacou, né? Ah, pamonha! Porque Goiânia você tem que explicar ou piqui ou pamonha. Ou marido. Que é a única coisa que entende, são as três coisas. Tá, marido. Ô tchãozinho. Aí, muito bem. E aí, ela ficava perto do apartamento onde a gente passava as férias. A mulher tinha um abará tão bom que quando dava 1h da tarde, fazia fila. Ela chegava às 4. Ninguém pagava pro outro para ficar na fila. Já tinha até os caras que cobravam para ficar na fila. E a mulher chegava e começava a vender abará, vender abará, começou, acabava tudo. Ela juntava as coisinhas dela e... Eu vi aquilo um dia, 2 dias, passou, eu desci, fui lá comprar uma abará para ela, cheguei e falei assim, me diz uma coisa, a senhora sustenta a sua vida com esse recurso aqui que a senhora vende todo dia? Eu falei, eu ajudo minha casinha, eu já tenho uma casa, marido já se foi, eu ainda ajudo meus filhos, os meus netos, com esse dinheirinho aqui. Eu falei assim, vai, com esse dinheirinho aqui, por que você não monta aqui uma estrutura tipo a Dinha? Que aí você vai ganhar dinheiro que não vai acabar mais. Eu falei, pra quê, meu filho? O que eu ganho aqui já dá certinho para as coisas que eu tenho. Eu não quero essa confusão na minha vida, não. É isso que é o bacana. Quer dizer, eu encontrei a função da minha vida, é aqui que eu quero. Pois é. Não quero coisa maior, não. Se ela quisesse, ela podia ter assim, tipo Dinha. Dia inteiro. Mas ela falou, não quero essa confusão para a minha vida, não. O que eu ganho já dá para o que eu quero. Ou seja, essa visão não é uma visão de renúncia falsa. Então você tem de fazer escolhas, porque o processo todinho de transformação, que ele é pessoal e coletivo, ele inicia do pessoal. E é exatamente a transformação pessoal, individual, que vai fazendo a força de mudança na sociedade. É por isso que quando você encontra uma pessoa com muita força, ele é capaz de fazer uma mudança como fez o Mandela na África do Sul. Um cara só que foi contaminando, conversa que não, aquela mudança surgiu de uma forma extraordinária. Gandhi fez na Índia. Então essa mudança, essa história, muitas vezes começa numa pessoa só. E é aí que nós temos de saber, que nós temos de fazer, porque caso contrário a gente entra na roda de Sansara, né? Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. É o que nós fazemos. Encarna, desencarna, para desencarnar e encarnar novamente, continuando o ciclo de ignorância. José Alves. Ô Maurício, cair fora da constelação familiar, isso interfere na nossa espiral? Ou se interfere, qual quadrante seria trabalhado, ou qualquer quadrante? O Neto está falando aqui do curso que nós demos, né? O Ives deu aqui mais ou menos um curso retrasado, que mostrava como é que é a espiral, né? O balde mostra que a nossa vida se transforma em espiral. O que vai fazer, Neto, em vez de você repetir atos e tornar a repetir atos e o mesmo comportamento,
É você ter um novo comportamento e evitar a repetição de ato dentro do ciclo. Então, tem uma frase de Krishnamurti que eu adoro. Ele fala assim: dê uma chance ao novo. Vamos fazer isso, gente. Dê uma chance ao novo. Você pega você vai olhar que você é um reloginho assim que dá corda. Você sempre faz as mesmas coisas. Tá? Dê uma chance do reloginho. Dá uma mudada. Dê uma chance. Dê uma chance novo. Guarda essa frase na cabeça. Na hora que você for repetir a mesma hora que você fala, poxa, vou dar uma chance ao novo. Mesmo que você perca, você pode dar uma chance ao novo e falar, poxa, aquela conduta que eu tomei não foi boa. Tudo bem, mas você já deu uma chance ao novo, avaliou, para que daqui a pouco você possa ter vários campos. Você pode olhar que nós repetimos, como eu falei aqui, a mesma conduta. Dê uma chance ao novo. Dê uma chance a algo novo. Cria sempre durante o dia algo novo, um pensamento novo, uma visão nova. Pode fazer um exercício mental. Eu tenho uma mania de fazer esse exercício mental. Como eu moro de um local para ir para o hospital, eu levo 50 quilômetros. Aí eu pego um assunto e falo, o que eu sei desse assunto? E lá vai eu. Blá, 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 volto. Blá, blá. No outro dia, na cabeça. Eu não acho que eu sou doido. Sou, mas ninguém precisa saber. Então, um belo dia eu falo assim, bom, esgotei o que eu sei desse assunto. Eu quero uma coisa nova. E fica ali insistindo, esperando. Daqui a pouco brota um negócio na minha cabeça e falo, não, eu nunca pensei nisso. Então a mesma coisa que é para o campo do conhecimento, nós podemos fazer para o campo da conduta. E isso tem uma questão luminosa, né, a palavra luminosa que o Jung usou muito. Tem uma questão luminosa na alma da gente. Você fala, é possível, eu posso tomar uma nova conduta. Ok? O Estevão ficou devendo a imagem. Essa imagem aqui é ruim, porque ela está repetindo o Big Bang e o Big Crush. Mas dá para a gente entender aquilo que eu falei. A individualidade que se expande na totalidade, que se expande na unidade e depois volta de novo à individualidade. Em determinado momento, ela contrai, ela expande e fixa, congela. É a queda. Então essa é a respiração do sistema. Ó. Ó, vai de novo. Para. Congelou. Aqui ocorreu a queda. Toda a força de poder, de egocentrismo. Toda a força de poder, de amor, de tudo, ficou congelado na personalidade, na consciência. Ela perdeu o contato. E foi perdendo. E foi contraindo. E foi contraindo. Lembrando que de um ponto, não sei se vocês já viram aquele triângulo que tem Queda e Salvação no livro, um dos livros que nós adotamos. Tem aí o livro Queda e Salvação, aí daqueles livros nossos? Tem, Estevão? Não, nego. Dos livros que foi indicado no curso, você não tem aí na tela? Não, dos livros aqui, dos 9 livros. Não tem? Não. Muito bem. Se vocês lembram, quem já viu o livro, são 2 triângulos, parece a estrela de Davi. São 2 triângulos justapostos. Um virado para cima e outro virado para baixo. Aquele pontinho do vértice do triângulo verde no triângulo vermelho é o ponto que originou a queda. Ou seja, de um ponto surgiu todo o antissistema. Compatível com aquilo que a própria ciência está estudando hoje. Nasce de um ponto. Então, se nós podemos fazer o universo a partir do ponto, nós podemos mudar a nossa vida a partir de um ponto. Não queira coisas gigantescas, mudar toda a sua personalidade. Não, pega um ponto, uma coisinha só. E vamos trabalhando esse complexo. Então, a queda surgiu exatamente desse, o congelamento psíquico dentro do campo do poder, do egocentrismo e da absorção do amor. Veio tudo para si mesmo. Na hora que aconteceu isso, ocorreu o egoísmo, que começa a queda, e à medida que a pessoa vai se afastando, ela vai para os diferentes mundos. Poder, vai, até chegar na negação. Foi o que aconteceu conosco. Mais alguma pergunta? Tem aqui? Os internautas, alguma pergunta?
Aqui, vocês? O sistema, eu não entendi. Ele é não vibracional porque ele não tem, assim, vamos dizer, nenhuma flutuação de dualidade, ele está em plena harmonia, seria isso? Ou não? Não, porque não tem nenhuma separação. O que é a vibração? Vamos estudar a vibração. O que é a vibração? Vibração não indica uma separação? Não, indica uma separação. Eu não sei se entende, olha aqui. Quando eu estudo, eu posso estudar a vibração pela entropia. E posso estudar a vibração pela visão de separação. A vibração só existe porque algo está separado. Que vai sair de um ponto A para um ponto B. Pode ser com a velocidade que for, mas vai sair de um ponto A para um ponto B, porque algo está separado. Agora, se eu estou no sistema, e o sistema é um holograma, onde cada alma tem o todo, e o todo tem cada alma, e está interligado, e não há deslocamento, e não há nenhum processo, então não existe vibração. Pode existir fluxo, pode existir interação, pode existir emaranhado quântico, que é a melhor ideia que pode mostrar isso, mas não há deslocamento. Por quê? Porque todos nós estamos interligados. Então a vibração reflete a queda. A célula, por exemplo, como fisiologia, como é que ela é? Não, a célula... Sim, mas a célula já está no processo de queda, já está no antissistema. Isso, já está operando dentro do sistema vibracional. Tudo vibra no mundo, né? Vamos lá? Volta. Posso passar? Pode ir. Pode ir? Pode ir? Aí. Pronto. Então, na queda, agora pensa aqui, ó. A queda a partir desse ponto. Esse ponto aqui, nós vamos chamar de campo seráfico. Campo angélico. Aqui nós vamos chamar do homem. Então são os diferentes níveis de consciência. O antissistema são todos os universos possíveis. Mundos fluídicos, mundos espirituais. Todo tipo de universo que possa existir. Desde os universos mais sutis até os universos mais densos. Consequentemente, ele vai ser vibracional, porque as pessoas estão separadas. Os seres se separaram. E é bacana você entender o seguinte, que a própria inflação do universo significa o deslocamento e o afastamento um do outro. Que é a dinâmica do sistema. Então nós começamos a compreender que a dinâmica das forças materiais nada mais é do que a dinâmica das forças conscienciais. Então a fuga, a própria expansão do universo se dá no processo de fuga consciencial. Então nós deixamos de perceber o outro. E você pode olhar que a nossa maior dificuldade é viver com o outro. E a gente fala isso, né? Fala, olha, amar uma pessoa bacana, mas conviver é difícil demais. Agora, conviver é difícil. Agora, quando você tiver essa dificuldade, monta um mundo só com você. Você vai ver que é muito pior. Faz esse exercício mental. Na hora que você tiver com dificuldade de conviver com outro, bota você como vizinho, vizinho morando no apartamento de cima, no de baixo, marido vizinho, você vizinho. Você só convive com você. Você vai ver que é insuportável. Você é uma pessoa insuportável. Faça esse exercício. Onde você for, está você. Chega no caixa do banco, está você. Na rua, está você. Vai, pra você ver. Você vai ver como é terrível. Você é cheio de defeitos. Aí você vai ver o quanto defeito você tem. Você fala, eu não conseguiria conviver comigo um dia. Se eu fosse casado comigo, eu já tinha largado. Faz o exercício para você ver. Então esse universo é o universo finito, por maior que ele seja. Por maior que ele seja. Vamos colocar igual o Baldi fala, incomensurável. Por que ele é finito? Porque na verdade todos os seres vão voltar para o sistema. É aquela frase que Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá, porque essa não é a vontade do meu Pai. Porque o amor é interessante,
ele é determinístico em sentido absoluto. E ele é a liberdade absoluta. Parece os paradoxos da física quântica. Ou seja, ele é determinístico por quê? Porque como o amor atrai, tudo aquilo que perdeu o contato vai voltar. Porque o amor é paciente, é benigno. Não cala com a mentira, mas cala com a verdade. Ou seja, por isso que é determinista. Jesus fala, nenhuma ovelha se perderá. Agora, o tempo que cada ovelha vai levar para voltar é problema de cada ovelha. Ou seja, a liberdade também é absoluta. Então, o ser tem o direito de negar a Deus, negar a si mesmo, negar o próximo, negar tudo. Negar a vida. Tanto é verdade que nós temos a vida orgânica, que são aqueles seres que negaram a vida inorgânica, que negaram a vida na queda. Agora, o amor te acompanha onde você for, então não tem jeito. O amor te traz de volta, porque ele não tem limite. Então, cada ser pode gastar o tempo que for. Vamos supor, tem ser que vai voltar assim. Tem ser que vai voltar assim. Tem ser que vai fazer isso. Milênio, milênio, milênio. Mas vai voltar porque o amor é atrativo. Por isso que o amor é determinístico e a liberdade é total para cada ser. Então parece um paradoxo. O determinismo que atrai a liberdade. Por que ele é relativo? Porque nós estamos em constante transformação. Aquilo que nós já aprendemos. Nós não somos a mesma pessoa a cada dia. Cada momento a gente está transformando. É aquilo que as pessoas falam hoje. Eu sou bipolar. Não, minha filha, eu sou tetra. Bi é pouco. Porque você está em transformação o tempo todo. Altos e baixos o tempo todo. Depois, imperfeito. Por quê? Porque nós estamos saindo da região da imperfeição para a perfeição. E espaço-temporal. Nós estamos presos na dimensão espaço-temporal. Não, o sistema é a consciência. Que na verdade é a super, hiper, hiper consciência, né? Então esses são os dois universos. Vamos lá para mais uma imagem? Pronto, então aqui está a representação mais uma vez. Quero que vocês guardem isso, que a base do primeiro plano que nós estamos estudando, do primeiro processo que nós estamos estudando, é o campo da graça. É o campo do sistema. Essa é a primeira constelação. E nós já vimos. No sentido positivo, tem todas as possibilidades. Tem todo o amor, tem toda a inteligência e tem todo o conhecimento. No sentido negativo, é nele que se situou os sentimentos primordiais. Que vai explicar tudo os outros planos. Aquela imagem que você fez está aí, não? Não veio, né? Então aqui, ó, campos de consciência diversos. Aqui está o espírito, que é aquelas quatro. O espírito é um, formado de Deus, totalidade, unidade, individualidade. E depois as consciências. Diferentes tipos de consciência. É a consciência CN, que é as consciências espaciais, temporais. E aí nós vamos mudando de forma e expandindo o psiquismo até retornar. Por isso que a parábola do filho pródigo é a descida e a subida. Todo mundo aqui já estudou a parábola do filho pródigo? Não? Semana que vem eu vou trazer isso, que é um atraso, hein? Todo mundo aqui é goiano? Tá bom? Para que a gente entenda que o Cristo falou sobre isso. Por isso que ele fala o dracma perdido. Ovelha desgarrada. Desgarrada da onde? Do sistema. O dracma perdido, o valor perdido. Então quando ele fala da ovelha que se desgarrou, desgarrou de qual? Do sistema, é a visão do sistema. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para o pecador. Ou seja, os que caíram. E que nem têm ainda ciência de que caíram. Ok? Então era esse o recado de hoje. Façamos a nossa prece. Neto, você faz pra gente? Fala o nome. Agradecer o pessoal que por acaso tenha conseguido ver pela internet. Agradecer o pessoal de Brasília, que hoje também foi difícil. Agradecer a todos aqui.
Quem tiver dúvida, pode mandar para a semana que vem que a gente responde aqui no início da nossa aula. Então, qualquer dúvida que não foi possível